Partes das plantas. A maioria das plantas apresenta raiz, caule e folhas, mas algumas também podem apresentar flores, frutos e sementes. Vamos agora aprender a função de cada uma dessas partes. A raiz. Ela fixa algumas plantas no solo ou sobre outras plantas. A raiz também absorve água e outros nutrientes e armazena nutrientes que servem de alimentos para outros seres vivos, como a cenoura e a mandioca. As raízes das plantas podem ser raízes subterrâneas, que ficam enterradas no solo, raízes aquáticas, que ficam dentro da água, e raízes aéreas, que pelo menos parte delas fica acima do solo, como por exemplo nos manguezais. As funções do caule são o transporte e a distribuição de água e sais minerais por toda a parte da planta, sustentar as outras partes da planta e armazenar nutrientes e servir de alimento para outros seres vivos, como o cacto, o palmito e a cebola. Os caules podem ser aéreos, quando se desenvolvem acima do solo, podem ser aquáticos, quando se desenvolvem dentro da água, e podem ser subterrâneos, quando se desenvolvem no interior do solo. As funções das folhas são a respiração, que são as trocas gasosas. É nas folhas que as plantas absorvem e eliminam gases no ambiente, como o gás oxigênio, importante para a respiração de todos os seres vivos. É na folha também que a planta produz o seu próprio alimento, através da absorção da luz, dos gases, da água. A planta produz o seu alimento. Esse processo é chamado de fotossíntese. Nas folhas também ocorre a eliminação de água através do processo da transpiração. As folhas podem ser simples, ou seja, é a folha inteira que não apresenta divisões, e também pode ser composta, quando apresenta divisões, formando estruturas menores. As folhas também podem ser coloridas. Elas atraem animais que auxiliam na sua reprodução. Você sabia que os espinhos das plantas também são folhas? Eles protegem a planta e reduzem a perda de água por transpiração. A função da flor é a reprodução. Nas flores são encontradas as estruturas femininas e as estruturas masculinas, chamadas de pólen. Para que a reprodução ocorra, o pólen, que é a estrutura masculina, deve chegar até a estrutura feminina. Esse processo é chamado de polinização. São responsáveis pela polinização os ventos, a água e os animais. As flores azuis e amarelas são polinizadas pelas abelhas e elas produzem o néctar. As flores vermelhas são polinizadas pelas aves, também produzem o néctar. Já as flores pouco coloridas são polinizadas por besouros, estas possuem um cheiro forte. Inflorescência é o conjunto de flores que, quando agrupadas, aparentam ser apenas uma flor. A raflésia é uma flor que possui um cheiro muito desagradável, tipo carne podre. Ela é polinizada pela mosca. Vamos conhecer as funções do fruto e da semente. A função do fruto é proteger a semente. Já a função da semente é a reprodução, assim como a flor. Mas esse processo de reprodução é diferente. Para que ocorra a reprodução a partir da semente, é necessário que haja a germinação. Quando a semente é germinada, a primeira parte da planta que se desenvolve é a raiz, seguida do caule. Vamos observar.
O número de sementes dos frutos também pode ser diferentes. A dispersão é o ato de espalhar a semente pelo ambiente, para que as plantas possam se reproduzir em vários lugares. São responsáveis pela dispersão os animais, que ao comer podem deixar as sementes cair no solo ou levá-las para outros locais. O vento e a água também ajudam na dispersão das sementes. As sementes também podem ser espalhadas através das fezes dos animais. Vamos resumir. As plantas são seres vivos e são importantes porque servem de alimento, abrigo e respiração para outros seres vivos. A raiz fixa, absorve e armazena água e nutrientes. O caule, ele sustenta, transporta, distribui e armazena água e nutrientes. A flor é responsável pela reprodução através do processo de polinização. O fruto abriga a semente e ajuda na dispersão delas. A semente, também responsável pela reprodução, origina a nova planta por meio da germinação.